A paz do Senhor a todos nossos irmãos, alunos, professores que estão juntamente conosco aqui nas nossas pré-aulas da ADC TV. Hoje chegamos na nossa lição número 13 e deixa eu já apresentar para vocês e fazer o convite para que na próxima aula nós começamos a nossa nova lição do segundo trimestre de 2025, que tem como título "E o Verbo se fez carne". Esteja conosco cada dia mais aprendendo das Escrituras. E nesta feita estaremos aprendendo sobre perseverando na fé em Cristo. Então eu gostaria de, junto com você, nós pensarmos um pouco sobre esse título. Perseverando, vem da palavra perseverança. E perseverança, ele vem de uma palavra, de um verbo chamado perseverare. E o que é perseverare? É continuar firme, persistir, estar constante. Ela vem de duas palavras. Uma é o per, que é um prefixo, que quer dizer completamente, atrás de. E a segunda palavra, severos, que quer dizer rigoroso, estrito. Então, logo, a palavra perseverança traz a ideia de manter-se firme, de um modo constante, rigoroso, que não falha. Então, o nosso título é Perseverando, ou seja, então, continuando, mantendo firme na fidelidade, que fé é confiança, fidelidade do hebraico emunar, em Cristo, estando firme na fidelidade em Cristo. É isto que está falando o nosso título desta pré-aula. E o nosso texto áureo se encontra no livro de Tito, carta pastoral ao pastor Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, o nosso texto áureo, trabalhando, falando em estar firme. A nossa verdade prática diz que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, a nossa lição, já com a nossa verdade prática, fala que a palavra é o nosso único instrumento moral e espiritual que foi estabelecido por Deus. Para o quê? Para oferir a nossa conduta diante de Deus, diante da sociedade, diante da nossa pátria e diante da nossa família. Eu gostaria de ler um texto aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: E temos mais firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Vamos para a nossa introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos livros sagrados. No cristianismo, a fonte da autoridade é a Bíblia Sagrada. Então vamos pegar um exemplo, o livro do Mórmon. Ele é conhecido como o outro livro do cristianismo, mas não existe outro livro. Nem a própria lição, ela tem um título de ser inspirada. O único livro inspirado é a Bíblia Sagrada. Então não existe Evangelho de Allan Kardec, não existe
outro evangelho de Jesus Cristo, o livro Mórmon. Não existe, como a Sociedade Torre de Vigia, revistas as Sentinela, com condutas de inspiração. Nada disso tem inspiração nenhuma, apenas a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque no cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus. Vamos pegar na nossa Assembleia de Deus. Homens inspirados pela Escritura Sagrada preparam um tema e nós vamos estudarmos esse tema. Logo, o exemplo, a aula número 1 do próximo trimestre, o verbo que se tornou carne. Nós vamos tratar um assunto da teologia sistemática. Vai ter versículos de contraponto, mas todo professor, quando ele prepara a sua aula, ele olha se o crivo está dentro das Escrituras. Os textos estão bem colocados, fundamentados dentro de uma inspiração bíblica, diferente de um livreto que você pega, que é um versículo aqui, um versículo lá, e os contextos diferentes, assuntos desconectos. Então é feito essa análise. Por quê? A nossa única autoridade é bíblica e deriva da sua origem, que é em Deus. O que nos permite chamar a Bíblia de Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total. Garantia de infalibilidade, ela não tem erro, ela é inerrante, ela é infalível, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. E daí, essas pessoas é dado como hereges. Afaste-se de tais. Então, o nosso primeiro tópico diz: diante das heresias é preciso perseverança. Temos como síntese: a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Então, combatendo as heresias, então logo existem falsos mestres. Então, as duas epístolas pastorais, a epístola de Timóteo, 1º, 2º Timóteo, elas são classificadas como cartas pastorais, juntamente com o escrito de Tito, que foi a nossa leitura bíblica em classe, lá no texto áureo, melhor dizendo. Lá no texto áureo, fizemos a leitura de 2 Pedro. E nossa leitura bíblica em carta, a carta pastoral de 2 Timóteo. Então, juntamente com essas epístolas, destacam o caráter apologético nessas cartas. Por quê? Porque as heresias, muitas vezes, elas se infiltram na igreja, como se infiltrou em Gálatas pelos judaizantes, como se infiltrou pelos gnósticos em Éfeso. Então, essas heresias teriam que ser combatidas. E Paulo, em suas cartas pastorais, ele fundamenta isso pelo conteúdo apologético que os pastores deveriam ter em tais situações. São refutações contra fábulas e até genealogias intermináveis. Por exemplo, nós temos o texto de 1 Timóteo 1 e 4, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Temos o texto de Tito, capítulo 3, versículo 9, que Paulo também fala sobre as heresias. Paulo fala sobre o cuidado, da expressão
falsamente chamada ciência, em 1 Timóteo 6:20. Então, era isso um combate. Quando ele fala ciência quer dizer conhecimento, e a gnose se colocava como o conhecimento. Nós não estamos falando da ciência científica, baseadas em fatos, né, que nós temos nos nossos dias, como Aristóteles tinha no seu tempo, mas nós estamos falando lá, por exemplo, da ilha de Creta, aonde havia gnósticos, aonde havia pessoas com um falso conhecimento. Por isso que ele diz a chamada ciência, e ele estava preparando os pastores para o enfrentamento contra as heresias. Entenda, com heresia, ensinador, mestre, pastor que cuida do rebanho, não fica de braços cruzados. Pelo contrário, ele arregaça as mangas e prepara o combate apologético. Por isso que o melhor culto para a igreja, o culto mais sadio, é o culto do ensinamento da palavra. Por isso, cada um conhece o contexto da sua igreja. A escola bíblica é fundamental, mas o combate apologético no culto do ensino também é de extrema importância. Então, e um exemplo, Irineu de Leão, ele combate o tal sistema de uma obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo os principais grupos de heresia da sua época, né? Então nós vemos que os doutores da lei, eles trabalhavam contra os falsos mestres. Então, o segundo subtópico fala sobre uma experiência apostólica. O apóstolo ele elogia a perseverança de Timóteo na fé, na doutrina e em tempos tão difíceis. Então lembramos que o pai de Timóteo, ele não era cristão. O pai de Timóteo também não era judeu. O pai de Timóteo era um grego, era um pagão. E Timóteo cresceu num lar onde o pai era pagão e a sua mãe era judia. E ele foi ensinado, né, pelo ensinamento do seu lar, ensinamento da sua mãe, né, o educando. Então deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições que viviam na região, porque antes de Timóteo se converter, a região dele, Paulo passou por lá, havia perseguições contra os cristãos. E Timóteo, ele foi uma testemunha ocular dessas perseguições, porque ele vivia lá naquela região com a sua mãe, com a sua avó, e também, sem dúvida, como membro da igreja. Então, nós temos que entender o querer. Então, o verbo querer, em todos querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Querer passar perseguições, ninguém quer. Mas enfrentar a perseguição, todos nós deveremos enfrentar. Então, há um propósito no coração, é uma vida com propósito. Sofrer por causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. E aí que entra o título da perseverança. Nós devemos, na perseverança, nós sermos severos no Evangelho, firme no Evangelho, fiel no Evangelho, cheio de fé nesse Evangelho. Então, tudo isso vai nos repousar a tranquilidade que o Espírito Santo nos dá. Só queremos também tratar aqui sobre algumas características dos enganadores. Os enganadores ou impostores, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento.
e nenhuma na Septuaginta. Para quem não sabe o que é a Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, realizado em Alexandria. Então vamos continuar. Nesta tradução não vai aparecer nenhuma vez a palavra enganadores ou impostores. Mas essa antiga literatura, ela usa a palavra embusteiro, impostor, feiticeiro, né, charlatão, encantador. Então essas pessoas são denunciadas pelo apóstolo Paulo a pertencerem a um grupo religioso. Isso indica que Paulo está se referindo a ensinadores, doutrinadores de mentira, falsos mestres, que nada diferem dos falsos doutores. Cuidado com estudos que não são de escolas credenciadas pela nossa convenção, tanto estadual como do Brasil. Por quê? Porque existem muitos teólogos até independentes, com escolas, com ensinamentos, com ensinos fora do padrão ortodoxo, que se tornam eles falsos mestres, falsos doutores, que se qualificam no rol também de falsos profetas. Vamos para o nosso segundo tópico. Aprendendo sendo inteirado e sabendo. Vou repetir. Aprendendo, sendo inteirado, tu entendendo o que está acontecendo, e agora então você fica sabendo. A nossa síntese: quem aprende da palavra de Deus, persevera e permanece na verdade. Meus queridos, presta atenção comigo. Pessoas que não aprendem, não se inteira da doutrina bíblica, são presas fáceis pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Somos pentecostais, cheios do Espírito Santo. Com isso, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom da revelação, nós cremos em todos os dons espirituais. Mas, quando nós colocamos a palavra de Deus, que ela é inerrante sobre tudo, nós não caímos nas mazelas do engano. Muitos se desviaram do caminho do Senhor por coisas falsas que não são verdadeiras. Mas o apóstolo Paulo instruiu Timóteo. Timóteo foi instruído por sua mãe, por sua avó. Então, nós queremos dizer que de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Isso você tem que passar lá para a sua classe. Quem vos ensinou as sagradas escrituras? Porque no seio da igreja tem muitos errantes, muitas pessoas perdidas, que dizem, não concordam com a palavra do pastor, não concordam com o ensino que o professor deu na escola bíblica dominical, não concordam com o pregador desta noite. É tantos não concordam que esta pessoa criou uma nova doutrina, criou um novo mundo e é um perdido dentro da igreja, porque ele não concorda com a própria igreja que ele congrega. E o pior, muitos não se adaptam em nenhuma. Não se adapta na igreja A. Não, eu quero uma igreja reformada. Não se adapta numa igreja reformada. Mas eu quero a
a igreja coach da parede preta. Não se adapta na igreja coach, ou seja, não se adapta em nada, porque ele não aprendeu, ele se fez mestre. E quando nós aprendemos, nós estamos fundamentados na verdade. E no contexto de Timóteo, por exemplo, ele aprendeu em casa, ele aprendeu com a sua mãe Eunice, ele aprendeu com a sua avó Lloyd, mulheres de Deus que o ensinaram, ele aprendeu com o próprio apóstolo Paulo. E com isso ele aprendeu a permanecer firme na Sagrada Escritura. Quando nós damos a liberdade para sermos ensinados, logo não há espaço para ouvirmos outras vozes. Nós não temos espaços para sermos desgarrados do bom pastor, porque estamos fundamentados, firmes, nós não nos movemos. Cuidado, você que é estudante da palavra está atrás de novidades. Não existe novidade. A novidade é uma única só. Cristo se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele foi crucificado pelos nossos pecados, derramou o seu sangue como uma ovelha, um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, peregrinou por 40 dias e lá no monte foi levado à ascensão aos céus e nos fizeram uma promessa que ele voltaria e arrebataria a sua igreja. Esta é a novidade. Fora isso, cuidado, tem muita gente atrás de coisa nova e se perdendo pelo caminho. Então, o segundo subtópico do segundo tópico diz: permaneça firme na Sagrada Escritura. Então, a Bíblia, por si só, ela é divinamente inspirada. E diz a palavra aqui, do grego, theopneustos, quer dizer inspirada por Deus, divinamente inspirada. Vem da palavra grega theos, Deus, e pneus, respirar, soprar, é o sopro de Deus. Quando você lê a Bíblia, você se enche a tua alma, tu se alegra, não como aqueles que pegam Bíblia simplesmente para pregar para os outros. Eu estou falando quem lê Bíblia, lê para você, para Deus falar com você, você fica cheio de Deus, porque o Espírito Santo coloca nessa Escritura vida para falar com todos nós. Então, o terceiro tópico diz: tendo as Escrituras como fundamento. A nossa síntese: toda palavra de Deus é autoritativa, é regra fundamental para a nossa vida. Então, primeiro, a autoridade apostólica. A igreja é uma questão inquestionável. Ela é a autoridade dos apóstolos. Há uma regra que é passada para nós, que é: estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Cristo andou com seus apóstolos e esses apóstolos fundamentaram a igreja. Nada novo pode ser anexado doutrinamente na igreja. Nós podemos interpretar o que a Escritura está falando. Ou seja, o período da patrística, ou seja, aqueles que eram seguidores dos apóstolos, como tivemos grandes homens, né? Eles também às vezes falaram heresias, interpretaram errado, mas a igreja é dado como herege. Por quê? Porque nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Então,
o Novo Testamento, sabendo que a vontade de Deus, pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento. Antigo e Novo Testamento hoje estão na mesma altura, né? Então, esse Novo Testamento, ele é escritura inspirada, no mesmo grau de inspiração e na mesma autoridade do Antigo Testamento. A abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes, porque o Novo Testamento está fundamentado no Antigo Testamento. Melhor falando, o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso que o Evangelho de Mateus, escrita para os judeus, é recheado de versículos do Antigo Testamento, mostrando que é o cumprimento. É por isso que o livro de Hebreus, que nós não sabemos verdadeiramente quem é o autor, porque aquele livro não fala quem é o autor, existem especulações, alguns acham que não foi o apóstolo Paulo, porque o método que foi escrito não é o estilo do apóstolo Paulo, por exemplo. Então existem algumas especulações, mas nós entendemos que ele era super letrado nos vernáculos do Antigo Testamento. E ele mostra Jesus como o sumo sacerdote. Ele mostra a troca de tribo, de Levi para a tribo de Judá. E ele faz uma explicação da lei se cumprindo em Cristo. Então, nós vemos esta abrangência das Escrituras no Novo Testamento. Por isso que diz aqui, toda Escritura é inspirada por Deus, como o Novo Testamento também é. E esta Bíblia agora se chama para nós o Manual de Deus. Além de ser valiosa, ela para os 4 propósitos pastorais. A Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Não somente obreiros, mas toda a igreja é chamada para esta boa obra que a Bíblia, a Escritura, faz em nossas vidas. Nós que somos aqui do estado de Santa Catarina, a nossa convenção, na liderança do pastor Nilton dos Santos, fez o projeto da leitura da Bíblia em 1 ano. Faça você parte desse grande exército, juntamente conosco da cidade de Criciúma, na pessoa do nosso pastor Roberto Weiler, no incentivo em ler a Escritura em 1 ano. Isso é saudável, isso traz luz para nossas vidas e somos muito mais avivados no verdadeiro avivamento da Escritura Sagrada, porque quando nós estamos cheios do Espírito, o homem permanece vivo. Vamos para a nossa conclusão. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação escrita de Deus, escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social, religioso das nações. Quero agradecer você que esteve junto conosco
nesse trimestre. E esperamos você até a próxima lição do segundo trimestre do ano 2025. Continue conosco e não deixe o seu link, seguir o nosso canal e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.